Nesse vídeo eu quero te contar a respeito dos pilares necessários para que você tenha um site de sucesso. Olá, meu nome é Marcelo e aqui no canal da Agile.net a gente dá dicas de como os corretores imobiliários podem fechar mais negócios, salvar o seu tempo com a ajuda da tecnologia que nós desenvolvemos. Para você ter um site de sucesso, o primeiro e talvez o mais importante pilar seja a questão de responsividade. Mas o que é responsividade? É quando o site se adequa ao dispositivo que está abrindo ele. Por exemplo, você abre um site no smartphone. Ele é bem alinhado, ele se adapta a esse dispositivo, ou você tem que ficar dando zoom in e zoom out para conseguir enxergar botões e interagir com ele. O Google e outros buscadores fazem métricas para saber se aquele site que ele vai recomendar para quem fez uma busca no smartphone é compatível com smartphones, porque ele não vai querer recomendar algo que seja ruim para o usuário e que faria ele deixar de utilizar o buscador. Então, dentre essas boas práticas, a principal é a da responsividade. O Google também sabe quando botões estão desalinhados no mobile ou eles não funcionam, quando existe algum elemento, mesmo que invisível, que impossibilite o usuário de clicar naquele botão. Tamanho de fontes também são muito relevantes. E, é claro, outras questões que eu vou passar para vocês. Esse vídeo não vai ser um vídeo muito aprofundado a ponto de se tornar chato e monótono. Eu vou passar aqui para você uma visão mais resumida, mas que vai ser bem útil para que você não erre na hora de colocar o seu site no ar. Agora vem o pilar que para mim é tão importante quanto da responsividade, se não mais, que é a questão de performance e velocidade. Você já acessou um site quando você buscou lá no Google e viu que ele demorava para abrir, às vezes nem respondia? Pois é, isso é devido à perda de performance. Um site que não é performático, principalmente na 3G e na 4G, vai ser um verdadeiro inferno para o seu visitante. E o Google sabe disso. Por isso, ele também traça várias métricas que vão estipular o quão performático ou não performático o seu site é. Então é de suma importância que os desenvolvedores do seu site saibam trabalhar com performance de código, performance no peso das imagens, para que elas carreguem rápidas, questões de cache, cacheamento, para que tudo que já foi carregado por um usuário seja carregado mais rapidamente para o próximo que acessar. Existe minificação de CSS, minificação de JavaScript e outros códigos também, para que ele determine a performance do site. Existem ferramentas como o web.dev que podem te acusar várias questões, inclusive essa que eu falei. O Google chega a conseguir calcular quanto tempo leva para aparecer o primeiro elemento visível da sua página e quanto tempo leva até que a página tenha carregado todos os elementos visíveis, para você ter uma ideia de como é importante para o Google e outros buscadores que o seu site seja extremamente performático. E é por isso que os clientes da Agile recebem constantes updates no site deles, para que se torne sempre performático, tenha uma nota sempre perfeita ou a mais perfeita possível no Google e outros buscadores. Essas questões que eu passei de performance são apenas uma leve pincelada sobre esse assunto. Existem várias outras técnicas que podem ser aplicadas, mas aí elas são mais interessantes de se discutir com o pessoal da área de desenvolvimento, pois são questões mais técnicas. Outro pilar muito importante é a questão de usabilidade. Uma navegação precisa ser intuitiva. Se o visitante do seu site precisa aprender como utilizar o seu site, se ele não segue alguns padrões de desenvolvimento, então você está fadado a perder uma grande porcentagem dos seus visitantes. Agora imagina que você contratou uma empresa de marketing e ela está mandando vários visitantes para o seu site. Mas você descobre que ela está mandando muitos visitantes, mas poucos se convertem em leads. E você vai lá e conversa com o gestor, com a empresa de marketing. Vem cá, o que está acontecendo? Que a gente está despejando dinheiro em campanhas, mas no final meu corretor não tem leads para atender. E você acaba descobrindo que não era nada a ver com marketing. Era o seu site que estava com uma baixa usabilidade, uma baixa performance e tudo isso acaba fazendo com que você vá perdendo pedaços
de visitas, percentuais de visitantes no seu site, porque ele acessa, o site é lento, ele acessa, a usabilidade é ruim, ele precisa aprender como usar o seu site. É por isso que muitas vezes clientes vêm pedindo para nós fazermos modificações no site, como por exemplo, colocar um vídeo no cabeçalho do site. Nossa, olha que bonito! O visitante vai entrar e daí o site vai ficar pesando para carregar, ou seja, você já perde a performance. E pior, eu já vi isso em muito site, o vídeo passando atrás do cabeçalho confundia quem queria utilizar a pesquisa do imóvel. E dessa forma, você está fazendo algo maravilhoso, você criou um site muito diferente. E diferente de todos os outros, ele não vai dar resultado. Porque você acabou criando uma perturbação para o usuário. Ele não ficou um site agradável e o pior de tudo, ele perde a intuitividade. Porque a pessoa vai utilizar aquela área e acaba sendo atrapalhado por aquilo que você achou que estava ajudando. Então cuidado, porque nem sempre ser diferente significa que você vai ter um resultado bom. Você pode ser diferente utilizando sites como o da Ágil. Você vai ver que ele é um site que tem um certo grau de efeitos, mas não tem aqueles efeitos que são visíveis o suficiente para espantar o visitante do seu site. E é por isso que eles têm uma alta taxa de conversão e o pessoal do marketing gosta tanto de trabalhar com o nosso site. Inclusive recomendando muitos clientes para a Ágil. Então toma cuidado, você vai fazer um teste. Se você testou o seu site e achou ele legal, agora você pega alguém que tenha uma certa idade e coloque ele a utilizar o site. Agora pegue alguém que esteja ali na faixa dos 30, 40 anos, pede para ele usar o seu site, vê se ele consegue se encontrar. Agora pede para alguém de 20, 25 anos tentar utilizar o seu site. Se as 3 pessoas conseguiram utilizar sem grandes dificuldades, então o seu site vai fazer muito sucesso. Questão de segurança é outro pilar importantíssimo, que muitas vezes é negligenciado, inclusive pelo nosso próprio governo. Quantas vezes você entra em um site, inclusive do governo, e ele dá um erro, o seu antivírus dispara ou o próprio navegador diz: cuidado, esse site não é seguro. Isso é péssimo para o Google. Por quê? Se o site não possui segurança ou um certificado SSL, significa que as informações que o usuário está passando para o seu site são visíveis para atacantes que podem encontrar essa informação no meio do caminho entre vocês dois. Por isso, é de suma importância que o seu site tenha um certificado SSL, que aqui na Ágil você já leva gratuitamente e automaticamente. Os certificados SSL também são utilizados em questão de e-mails. Você sabia disso? E aqui na Ágil, quando você recebe uma conta de e-mail, um acesso para criar várias contas, elas já possuem um certificado de segurança SSL também. Então cuidado, que essa questão de segurança vai te penalizar e vai reduzir as pontuações do seu site no Google. E aí você acaba caindo no posicionamento, está investindo e não sabe por que não aparece. Essa pode ser uma das causas. Outro pilar importantíssimo e muito negligenciado é a questão da qualidade do conteúdo no site. E quando eu digo qualidade, eu digo o seguinte: o site tinha tudo para ser perfeito, performático, responsivo, com URLs amigáveis e várias outras técnicas que eu também quero falar aqui nesse vídeo. Mas o site dá totalmente errado. E daí você vai ver o porquê. A identidade visual horrível, as cores do site terríveis e a apresentação do imóvel pior ainda. Com uma descrição que simplesmente diz número de dormitórios, número de suíte, número de livings. Gente, isso o próprio cliente consegue ver. Você colocar uma descrição, casa duplex, com 4 dormitórios, 3 suítes, 2 banheiros, sem criar uma interação, sem criar uma imagem na cabeça do visitante, é pedir para levar toco e perder esse visitante. O que você tem que ter em primeiro lugar? Por mais que você comece o seu projeto sem ter muito capital, é possível com pouco fazer muito, como diria o meu sogro. Você não precisa de imediato contratar uma agência de marketing ultra especializada para fazer uma identidade visual, para ter sucesso. Você pode começar fazendo um logo gratuito, talvez uma coisa diferente, colocar uma foto sua, colocar um pessoal que trabalha com design a fazer um nome bonito atrelado à sua foto para que o visitante lembre da sua imagem.
como existem vários sites que você vai estar vendo agora, passando aí na sua tela, você vai ver esse pessoal vender muito a imagem deles. E você pode ver que o logo deles também é profissional, mas que eles atrelaram a imagem pessoal deles, para que o visitante se conecte com eles, lembre do rosto deles, se familiarize com eles. Muitos outros sites colocam logos bem simples, eles começam devagar, mas fica uma coisa bem feita, tonalidades bonitas, apresentação boa do imóvel, com boas fotos. E uma das partes que o nosso site já entrega pronto praticamente, mas que muitos corretores imobiliários insistem em tirar da tela inicial. E eu não consigo entender por quê. A apresentação do profissional que está trabalhando com o cliente. Eles retiram essa parte. A área que apresenta depoimentos de clientes, importantíssima para criar uma validação, uma prova social. Muitas pessoas tiram. O componente de diferenciais, que vai dizer para o visitante por que ele vai trabalhar com você e não com o seu concorrente. Muitas pessoas vão lá e tiram. E acaba que o site vira apenas uma panfletagem de imóveis. E ainda mal feito, com um texto que não cativa, que não cria uma sensação, que não vende um benefício. Pô, você tem uma casa beira de lago num condomínio, e tudo que você sabe dizer é que ela é uma casa beira de lago de 4 suítes num condomínio. Você tem que aprender a criar uma copy que coloque a pessoa dentro de situações que ela gostaria de viver dentro desse imóvel. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui, porque essa parte é mais de orientação, de atendimento e tudo mais. Mas é uma parte que vale ser lembrada. Colocar o visitante anônimo do site dentro dessa casa. Aqui você vai viver bons momentos, numa ampla área, com churrasqueira. Imagine você estar aqui, tomando seu café da manhã, assistindo essas crianças brincando no pátio, com muito verde, muita natureza, aproveitando o lazer em família, os poucos momentos que a família pode se reunir, mas momentos de qualidade. Tudo isso faz com que o lead acabe se apaixonando ou pelo atendimento do corretor, pela postura do corretor, ou se for uma imobiliária, sentindo que a imobiliária tem uma empatia e entende o que ele está buscando. Todo mundo está buscando uma vida de mais qualidade, mais felicidade, com lazer de qualidade, onde os filhos e a família, a esposa, cresçam felizes. Então capriche nisso daí, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. E se você não é bom com copy, vai lá na nossa área de cursos e e-books, que lá vai ter muita dica para você. Ou você pode também utilizar um chat GPT, uma inteligência artificial, que ajude a montar esse tipo de coisa. Mas não negligencie a identidade visual do seu site e tudo mais. Se você não tem dinheiro agora para investir na identidade visual, na hora que você fechar o primeiro negócio, separa uma parte e destina para o marketing, que eu tenho certeza que você vai estar plantando algo para colher um resultado muito bom adiante. Agora eu vou dar para você dicas bônus, que tem mais a ver com programação, mas que é bom você ficar muito esperto, porque eu já vi muita empresa grande cobrando caro dos corretores e não fazendo aquilo que é básico da programação. Por exemplo, o seu site precisa ter um arquivo chamado robots.txt, que é onde vai especificar para os buscadores quais páginas eles podem buscar ou não. E se você não tem esse arquivo, pode ser que os robôs não indexem, não leiam as URLs, ou seja, a página principal do site, a página de condomínios, a página que cada imóvel tem. É muito importante ter esse arquivo. E é inacreditável que você ainda encontre em 2025 empresas que entregam sites sem ter esse arquivo nele. Um outro arquivo muito importante que precisa ser atualizado diariamente é o sitemap.xml. Esse nome, como já sugere, significa mapa do site. E é algo que não é novo, mas que também já encontrei vários sites de empresas grandes sem ter ele ou estando com o sitemap desatualizado. Ele simplesmente vai pegar e vai dizer para o Google e outros buscadores o seguinte: Google, essas aqui são as URLs que meu site tem. Está aqui todo o conteúdo que ele tem. Pega e indexa esses resultados aí no seu buscador. E nesse sitemap você consegue até informar quais URLs, vai estar aparecendo aí na sua tela. Sabe quando você faz uma pesquisa e aparece um site e embaixo aparecem como se fossem tópicos outras URLs? Isso também pode ser feito com o sitemap.xml. Então todo dia ele tem que ser atualizado. Por quê? Se você atualiza um imóvel, tira ele do site, adiciona um outro imóvel, cadastra um condomínio, esses buscadores precisam saber que chegou essa novidade ou que uma determinada URL não está mais disponível.
Imagina, por exemplo, a seguinte situação. O Google pegou um imóvel que você cadastrou, código 10, por exemplo, e ele começou a indicar para todo mundo o imóvel de código 10. Só que de repente o código 10 saiu do site. O visitante que tentar acessar essa URL vai acabar caindo num lugar onde ele não gostaria de estar, porque não é o conteúdo que ele buscou. E isso vai acabar penalizando o seu site. Então o sitemap é muito interessante e muito importante. Outra coisa que você precisa ter que é muito importante, que o site da Agile já traz, tem o robots.txt, o sitemap.xml, as URLs amigáveis. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, existe um desenvolvedor aprimorando as URLs do site da Agile. Porque as URLs amigáveis, além de serem bacanas para o buscador entender essa informação, também são importantes para os visitantes. Eles vão entender que tem lá o site do, por exemplo, adelarcunha.com.br/imóvel em Balneário Camboriú, ou imóvel em Gravataí, 3 dormitórios, 2 suítes, etc. E essa URL ela precisa ter um determinado comprimento, assim como o title, que são os títulos das páginas, e o description, que são a descrição das páginas. Eu não vou aprofundar ainda mais, porque tem mais algumas coisas, como URLs canônicas, referência em hiperlinks, backlinks e tudo mais. Mas tudo isso você pode ter certeza que aqui no site da Agile você tem. E como eu disse, a gente está sempre trabalhando para atualizar e manter essas regras do Google bem aplicadas. Até porque volta e meia aparecem novas regras. Então é importante você estar sempre com o site atualizado. Por isso que antigamente a Agile vendia um site para os clientes. E hoje não. Ela entrega esse site junto com a plataforma de CRM. Porque dessa forma todo mês você vai recebendo melhorias caso seja necessário. Diferente de você comprar um site, você paga caro e daqui 6 meses ele está totalmente desatualizado. Qual é a graça? Não é bom nem para quem fez e nem para quem está utilizando e nem para o cliente do corretor. Então, da forma que a gente atua aqui na Agile, você pode ter certeza que vai ter muito mais resultados para você. E se você não é cliente da Agile e gostaria de ter um site de alta performance, que apresenta bem a imobiliária ou seu perfil de corretor e converte muito lead, então você precisa conhecer o site da Agile, porque agora vem uma outra dica bônus que eu não tinha comentado, mas que a gente fala seguidamente, que é o rastreador ágil. Com ele, tudo que o seu lead viu no site, tudo que ele interagiu, vai ser entregue para você dentro do seu CRM. Enquanto o seu concorrente recebeu um contato no site dele apenas com uma pergunta, no site da Agile você recebe esse rastreador completo. E antes mesmo de contatar esse lead, você já enxerga o tipo de imóvel que ele está vendo, o perfil de compra que ele tem, a localização, o valor e tudo mais. E dessa forma a sua conexão com o cliente acontece, na visão dele, de uma forma muito natural e inexplicável. Ele mal sabe que na verdade o Agile está mostrando tudo o que ele fez e que ele está fazendo no site para você. E o site ainda avisa quando esse lead volta. Digamos que esse lead tenha dado um pause na negociação e diz que daqui 4 ou 5 meses ele volta a retomar, ele vai retomar esse assunto de imóveis com você. Mas alguma coisa mudou, daqui 30 dias ele volta no seu site, mas ele não te avisa. Não se preocupa, porque o CRM, junto com o site da Agile, vai te avisar que ele retornou e você vai poder retomar o contato com esse lead como se fosse uma grande coincidência. E ele vai ficar feliz, nossa, como será que o corretor entrou em contato comigo, que coincidência, justamente na semana que eu voltei a visitar o site. Tudo isso graças ao rastreador Agile. Acesse www.agile.net para conferir mais a respeito dessa e outras funcionalidades.